Quinta rodada do Campeonato Paulista e nós já vimos qual é o nível que o São Paulo está competindo. E não é da Série A. Não é da Série A. Talvez tenha um A, A2. Bom, vamos conversar um pouco sobre a zaga do São Paulo. Essa brilhante zaga que vem nos atormentando desde o ano passado. Mas, um adendo, esse vídeo é apenas sobre as partidas até o momento dessa temporada. Apenas as 5 partidas que acabaram de acontecer no Campeonato Paulista, jogadas pelo São Paulo. Um dos pontos mais gritantes desse começo de trabalho de 2026, ao meu ver, é justamente a lateral esquerda do time. Por que eu estou dizendo isso? Basicamente, pelo Wendel. Bom, não tem como fugir dele. É um jogador excepcional. Que baita atleta. Assim, eu falo apenas da parte futebolística, apenas da parte esportiva. Como pessoa deve ser um cara, ó, 10. Eu acho também, mas como jogador no São Paulo não me agrada muito. Ele só está como titular? Estava. Vamos deixar estava como titular. Porque Enzo Dias ainda estava se recuperando da hérnia que ele operou no final do ano, que fez ele perder as últimas partidas do Campeonato Brasileiro 2025. Tudo bem, vamos que hoje eu trouxe dados, hoje eu trouxe muitos dados, bem preparado hoje. É o seguinte, o Wendel, ele jogou apenas, deixa eu ver, uma, duas, 3 partidas das 5. Apenas não. Porque apenas seria se, vamos supor, a gente já estaria na última rodada do Campeonato Paulista e já fosse a final, a semi, aí eu diria que foi um apenas, mas não foi um apenas. Por quê? Vamos lá. Na segunda partida contra o São Bernardo, foi onde ele estreou no Campeonato Paulista, porque na primeira contra o Mirassol, ele nem chegou a entrar. O Nicolas, o garoto da base, que por sinal jogou a final da Copinha, e ele conseguiu uma coisa que eu achei maravilhoso. Não, não, calma. Antes da gente falar do Wendel, eu vou comentar um pouco sobre os que eu vou comentar menos, os que eu tenho menos a dizer. Primeiro eu vou falar do Nicolas. Nicolas, moleque da base, ele veio, e assim como o Pedro Oliveira, Pedro Ferreira, eu esqueci qual é o nome do garoto que fez um passe fenomenal pro gol do Caleri contra a Portuguesa. Ele é da base, ele subiu e voltou e ficou nisso até acabar a Copinha. Assim como o Nicolas. O Nicolas ele começou a titular na final da Copinha contra o Cruzeiro. E eu vou falar para vocês, ele conseguiu trazer tudo que ele jogou no profissional, tudo que ele aprendeu nessas partidas no começo do ano, ele conseguiu trazer para a base de volta. Que foi um péssimo futebol apresentado. Gente, como ele joga mal. Assim, eu sei que é um momento de transição, que ele está chegando no time titular, no time principal, digamos assim, no profissional. E ele ainda está meio que se achando, sabendo qual que é a dele. Se ele é mais ofensivo, se ele é mais defensivo. E ele demonstrou isso também na base, que ele nem ele sabe que ele é. Ele sabe que ele é canhoto. Só isso que ele sabe até o momento. Eu vou deixar aqui na tela o pênalti que ele fez no jogo contra a Portuguesa. Meu, é ridículo. Eu acho esse lance ridículo. Porque, assim, eu acho mais ridículo ainda o Crespo ter colocado esse jogador de titular e não ter tirado ele no meio do segundo tempo. Porque era nítido que ele não estava mais conseguindo acompanhar. Ele não estava conseguindo desde o começo do jogo. Tanto que os gols saíram todos pelo lado direito do ataque da Portuguesa. Tanto que um deles foi um pênalti cometido pelo próprio Nicolas. Tá bom, ele não consegue cruzar, ele não consegue atacar, ele não consegue defender. Entendeu? E isso me irritou no jogo contra a Portuguesa, que deixou mais nítido ainda. Como ele está despreparado para ser titular. A gente emprestou o Patrick e ficou com a sua essência. Tipo, a gente mandou 6 e ficou com meia dúzia. Esse que é o problema. Mas ele jogou a final da Copinha, não fez nada, perdemos a Copinha, por sinal, 2-1. E que azar também, né? Que azar. Aquele segundo gol do Cruzeiro foi um azar, mas tudo bem, é futebol, né?
O Enzo, eu não tenho muito o que falar do Enzo, até porque o primeiro jogo dele na temporada foi justamente contra o Palmeiras. Ele se recuperou da lesão não, da cirurgia que ele fez, uma hérnia, ele se recuperou e ele ficou de repouso até o jogo contra o Palmeiras, onde ele já foi escalado como titular, já foi relacionado como titular. Ao meu ver, fez uma boa partida. Fora de ritmo, ele fez uma partida excelente comparado a esses dois jogadores que assim não jogaram bem. Nenhuma das partidas que eles jogaram até agora eles não jogaram bem, não jogaram. O Wendel, ele foi substituído em todas as partidas que ele jogou. Começou como titular. Em todas as partidas ele foi substituído. Contra o São Bernardo, ele faz essa falta, essa falta. Olha isso, ele faz essa falta. Assim, de novo, assim como eu falei no vídeo passado. Pra quê? Não precisa. No jogo contra o Corinthians, é a mesma coisa. 2 minutos de jogo, ele já toma um cartão amarelo. Entendeu? E contra o Palmeiras ele entra faltando 4 minutos para acabar o jogo. 4 minutos para acabar o jogo. Então, tipo assim, não é a primeira opção do Crespo. Tá nítido que ele é a segunda opção. E tá nítido que o Nicolas é a terceira. Agora, o que vai fazer no resto da temporada? Eu não sei. Porque, vamos lá, ele não tem uma assistência na temporada até agora. Uma assistência. Ele nem conseguiu jogar uma partida inteira até agora. Tudo que ele tenta, ele erra. Ele não consegue atacar. Se ele ataca, ele não volta. Se ele defende, ele não protege. Infelizmente, o nosso lado esquerdo do campo é frágil. Infelizmente, é frágil o nosso lado esquerdo do campo. O Enzo, por mais que eu goste dele, eu sei que ele não é um excelente jogador. Mas, dentre essas 3 opções, o Enzo ainda é o melhor. Então, vamos para a zaga. Na zaga, a gente já vai ter um problema que eu consegui perceber desde o ano passado, mas eu não trouxe à tona o problema. Assim como eu comentei no vídeo passado, Arboleda e Alan Franco estão muito mal, muito mal. Mas assim como a gente fez na lateral esquerda, vamos ir de baixo para cima. Eu coloquei aqui, pelo que parece ser a ordem de preferência do Crespo. E eu ainda errei um jogador, que esse jogador, eu sinceramente eu não entendo. Ele deve ter alguma desavença com o Crespo, pessoal, no treino, eu não sei. Esse jogador jogou apenas uma partida até agora. Uma partida? Foi. Ele jogou apenas uma partida até agora e foi a primeira do ano. E a gente tomou de 3-0. Quem é ele? Nahuel Ferrarese. Eu gosto dele. Legitimamente eu gosto dele. Eu acho ele um bom zagueiro, um bom lateral direito. Zubeldia, quem eu diga. Mas ele não está entre os planos do Crespo. Esse jogador aqui, Isaac, é um moleque da base que meteu um gol na final da Copinha. É o zagueiro artilheiro. Ele fez ótimos desarmes, ele conseguiu impossibilitar. Ele, assim, eu tava vendo a final da Copinha, eu não acompanho o jogo sub-20, eu nem acompanho a Copinha, eu só vi a final porque era o São Paulo. Esse zagueiro, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu não sei se foi só por causa desse jogo específico que eu vi, mas eu gostei do que eu vi nesse jogo, do recorte desses 90 minutos. Ele jogou muito bem. Isaac é um ótimo zagueiro. Então ele tá aqui porque eu tenho certeza que ele vai subir pro profissional e ele vai jogar, porque não tem como não jogar, porque ele realmente se destacou na final. Aí vem Ferrarese, tomou um baile, um senhor baile do Mirassol. Desde então tá sumido, desaparecido. Ele não existe mais. O Ferrarese, ele desapareceu. Eu não sei o que aconteceu com o Ferrarese. Ele tava jogando muito bem ano passado com o Zubeldia. Aí chegou o Crespo, escanteou ele de vez. Não estava sendo mais utilizado, improvisado na lateral, que ele era um zagueiro de mais de 1,80 m, conseguiu jogar melhor na lateral direita do que os laterais direito de origem. Meu, isso é vergonhoso pro Cedric, pro Mike e pro até então Mailton. É vergonhoso. Ferrarese escanteado. E aí vem os dois, a dupla maravilhosa. Que zaga fenomenal. Primeiro Dória. Reestreou pelo São Paulo e ele nos lembrou o porquê que a gente não gostava dele há uns 10, 11 anos atrás. Eu lembro de jogar com ele no PES. E eu falava, caramba, um lateral direito chamado Dória.
ele parece ser legal. No videogame, aí eu pensei, vou ver ele no São Paulo jogando. E aí eu pensei, gente, que jogador horroroso. Eu não acompanhei muito ele, eu era muito novo na época. E hoje em dia, eu dou graças a Deus por não ter acompanhado ele. Fraco, fraco. Tudo bem, foi uma partida que ele jogou. Uma partida que ele conseguiu vazar a zaga 3 vezes. 3 vezes. E agora, o Tolói, o nosso queridíssimo Rafael Tolói. Esse gol que o São Paulo toma da Portuguesa, o primeiro gol, é ridículo. Pela parte do Rafael Tolói, esse gol é ridículo. Assim, ele tá acompanhando o cara. Ele tá disputando espaço e ele consegue o cara que está longe da bola ainda encostar na bola e desviar ela pro gol. Eu não sei. Eu não sei. O Tolói, ele legitimamente está mais lento do que ele estava, 13 anos atrás, 14 anos atrás. Foi quando ele foi campeão pelo São Paulo, da Copa Sul-Americana. Mas assim, gente, é ridículo isso. É completamente ridículo. Não tem cabimento você ser um zagueiro que está jogando no time de elite da Série A tomar um gol desse. Não tem como. Você pode tomar a frente, vamos supor, numa cobrança de escanteio. A bola veio, tipo, caramba, o cara subiu mais que eu, ou então não tive tanta reação. Essas coisas que acontecem. Agora no cruzamento rasteiro, no meio da área, onde você está, entre aspas, com a situação controlada, e o atacante tomar a frente e marcar o gol. Perdão, Tolói, mas, poxa, não pode tomar um gol desse. Não pode. Você é profissional. E você ser profissional fazendo uma jogada dessa é para se repensar. Tipo assim, os jogadores eles estão vindo para o São Paulo, não é nem para encerrar a carreira. É para ver se eles conseguem jogar um pouco de bola. Porque os que conseguem vão embora e jogam bem outro time. O Luiz Gustavo foi embora. Eu tenho certeza que ele vai jogar bem no Atlético Paranaense. Certeza, certeza. Subindo um pouquinho, Sabino. Assim como eu disse antes, o Sabino, o nosso Sabinão, como diz o Rômulo Mendonça, ele só joga porque ele é canhoto. É só por isso. Porque ele não tá marcando bem, ele não tá fazendo nada bem. Nada bem. Eu acho que atualmente no São Paulo nenhum jogador tá fazendo nada bem. Nenhum jogador tá fazendo nada bem, nenhum jogador tá se destacando individualmente. Nem o Caleri. Ah, mas ele marcou 2 gols contra a Portuguesa. Ninguém está conseguindo se destacar individualmente. O time coletivo está um caco. E individual está a mesma coisa que o coletivo. Sabino nem jogou contra o Palmeiras. Nem jogou contra a Portuguesa. Não jogou. E muito menos contra o Corinthians. Nada. Nada, nada. Não é que tipo ele não jogou nada. É que ele não jogou. Não jogou. Entendeu? E aí a gente chega na dupla. Primeiro vamos falar de Alan Franco. Alan Franco porque, em comparação a Arboleda, ele é mais novo no clube. Em idade também. Bom, o Alan Franco, ele... Eu posso deixar aqui uma sequência de lances que eu ponho na conta dele, viu? O gol do Mirassol, onde a bola desvia nele. Assim como o gol do Palmeiras, que o Kelvin marcou, que ele consegue o brilhante feito de acompanhar o lateral direito que está dentro da área. Ele dá uma simples jogada de corpo. E ele não perde equilíbrio, mas eu acho que só essa jogadinha de corpo que o Kelvin dá nele, ele já esquece onde que ele tá. Ele deixa o cara tomar a frente dele e depois ele se joga no chão. Ah, não. Ô, meu querido, isso é postura de zagueiro? Já falei, ele foi bom em 2024. Em 2024. Muito bom. Eu acho que aquele foi o ano dele, porque quando ele chegou, ele também não chegou com moral. Ele não chegou com moral. Ele chegou com fama de que não sei pular. Ele não chegou com nem um pouco de moral. E aí, agora, ele tá mostrando que a gente estava certo nos últimos anos, que ele teve apenas um ano bom no São Paulo. E pelo que parece, foi. Porque ele erra muito. Ele erra no jogo do Corinthians. No jogo do Corinthians. No gol do Breno Bidon. Assim, ele não precisa sair da marcação. Ele não precisa, mas ele sai. Ele não precisa.
E aí a gente toma o gol. A gente toma o gol. Por quê? Porque não tem um zagueiro ali no meio. Porque o zagueiro tá caído na frente da área. E aí o time fica chorando, pedindo falta. Porque não aceita que tomou o gol. Aceita, meu. Esquece, já tomou o gol no final do jogo do Breno Bidon, que não é mau jogador, é um ótimo jogador por sinal. Beleza, Alan Franco, não sei ainda qual que é a dele. Ele esqueceu como joga bola, ou assim como eu falei do Yuri Alberto, lembrou que não sabe jogar bola, porque é ruim. Tá se destacando muito negativamente no time do São Paulo, e isso irrita. Irrita demais. Me irrita demais. O Beckler falou na partida contra o Corinthians. O Alan Franco faz uma ótima partida. Ô, meu querido, é óbvio que ele faz uma ótima partida. Ele tá marcando o Yuri Alberto, que ficou desaparecido o jogo inteiro. Não é que ele anulou o Yuri Alberto. É que o Yuri Alberto não foi acionado. O Yuri Alberto ele não tava nem correndo pra bola. Ele tava fugindo dela para criar espaço. E o único lance que ele tentou fazer alguma coisa para não ficar só marcando o Yuri Alberto foi gol dos caras. Então, é muito errinho individual. Muito errinho. E esse errinho do Alan Franco custa um gol. O errinho do Arboleda custa o gol. Entendeu? Esse que é o problema de você ser um defensor. Qualquer coisinha, você condena o jogo inteiro. Entendeu? É muito ruim. Agora, o pilar da nossa zaga. Robert Arboleda. O Arboleda não consigo mais também. Depois que ele voltou da lesão, acabou todo o futebol que ele tinha. Todo o futebol que ele tinha. Nesse lance, no primeiro gol do Palmeiras, é nítido a falta de tempo de bola, a falta de noção dele e do Mike, mas dele também. Porque, tipo assim, se já tem um cara na cobertura, na marcação, fica no. Como é o nome? Na cobertura, atrás do Mike, porque aí você vai poder fechar o jogador que está correndo nas suas costas. Não, ele avança e o Mike, que é um burro, fica parado. Gol dos caras. Eu não vou nem me alongar muito no Arboleda, porque ele me irritou um pouco nisso, não vou mentir não. Agora vamos para o último tópico, lateral esquerda. E para fechar, a gente vai falar da lateral esquerda. Só mais um adendo, só mais um sobre o Arboleda. Gosto muito dele, gosto muito. Eu acho que jogador que tem um valor sentimental para qualquer um, torcedor, assim, é ruim quando vai embora. Eu não quero que ele vá embora. Eu acharia até legal se ele encerrasse a carreira no São Paulo. Só que eu acho que agora tem que dar menos espaço para ele. Porque ele tá jogando muito mal. Tá jogando muito mal. Ele tem uma história boa no São Paulo até. Salvou o São Paulo do rebaixamento em 17 quando ele chegou. Ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Supercopa. Ganhou um Paulista. Mas assim, né, vamos concordar que sempre que o assunto é final, ele não tá, né? É incrível. Sempre que o assunto é final, o Arboleda não tá. Eu não lembro agora se em 21 no Paulista ganhou justamente com o Crespo. Olha que coisa. O que vai rebaixar a gente no Paulista. Eu não lembro se ele estava de titular, mas eu lembro que na final da Copa, na final Sul-Americana de 22, aonde que ele estava machucado. Ele teve que fazer uma final com Diego Costa e Léo Pelé. Na final de 23 da Copa do Brasil, o que aconteceu? Ele jogou e do nada, tô sentindo. Na Supercopa, se eu não me engano, ele nem jogou. Se eu não me engano, foi o Ferrarese e o Alan Franco, jogadores do título. Então, tipo, ótimo jogador. Mas do nada, chega na final ele se machuca. Sei lá o que acontece também. Tá, ele não precisa ser escanteado, mas ele precisa de um tempo para pensar se é realmente isso que o clube do São Paulo quer. E a gente já sabe que ele quer. Ele quer ficar no São Paulo e ficar recebendo. Beleza. Agora tem que ver se o São Paulo quer ele. Porque, sinceramente, São Paulo quer todos eles. São Paulo quer todos eles. São Paulo não vai abrir mão de ninguém. São Paulo contratou zagueiros fracos. Fraquíssimos. Contratou Tolói e Dória. Pra que contratar esses jogadores? Não faz sentido. Os jogadores são velhos. São ruins. São lentos. Não faz sentido. E vai ficar com a Arboleda, que também já tá velho. E isso que irrita ainda mais.
Entendeu? Porque ele não vai ter força pro resto. Pro São Paulo voltar milagrosamente. Não vai. Faz igual fez com o Lugano quando ele foi se aposentar. Põe de canto, põe de canto. Mas não vai pôr, porque o Crespo não tem culhão para fazer esse tipo de coisa. Não tem culhão. E não vai ter. Não vai ter. Isso que me irrita. Vamos pro lateral direito. Vamos falar do Igor Felisberto. Que moleque bom, viu? Resta saber se na base ele vai. Se no profissional ele vai ser igual na base. Que na base ele joga o fino do fino. Gostei muito de ver ele na final da Copinha. Ele realmente joga muito bem. Muito bem. Ele é muito dinâmico, ele é muito ofensivo. E o gol do São Paulo saiu de um cruzamento dele. Isso que ainda teve um outro lance de um cruzamento bem feito, que também saiu dele. O que é estranho ver de um lateral do São Paulo cruzando bem, lateral direito, porque o Enzo até que é bom. Enfim, o Igor ainda. Eu não tenho certeza, mas acho que ele já foi relacionado pro time do São Paulo, para um jogo, mas ele não foi. Não estreou ainda. Quando ele estrear, eu acho que ele vai estrear. Vai ser uma ótima adesão ao time. Lucas Ramon, eu não tenho muito o que falar, não chegou ainda, não foi anunciado ainda, não tem nada certo com ele ainda. Fora o Lucas Ramon, que ainda não chegou, nós também temos a dupla, que é considerada a dupla principal de lateral direito do São Paulo, que no caso é Cedric e Mike. Eu já englobo esses dois aqui porque a gente tem o mesmo jogador de gerações diferentes. Por quê? O mesmo nível técnico do Cedric é o nível técnico do Mike. E isso não é bom. Não é bom porque o Cedric ele já tá mais velho. O Cedric é um jogador vencedor, gente. Pelo amor de Deus. Mas a gente não quer saber do passado dele, a gente quer saber agora. Se ele não tá vencendo agora, ele não é útil. Mas tudo bem. Permanece por ele estar jogando. E na minha opinião, o Cedric ajuda mais do que o Mike. O Mike, gente, pra mim, na minha opinião, o Mike não dá. O Mike não dá. Sério, ele tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. No ano passado eu fiquei, coloca o Mike, põe o Mike. Só que ele entrava sempre no segundo tempo, e a minutagem, coisa e tal. Ele jogou titular contra o Sport, marcou um gol, beleza, pô, Mike, é o Mike aí. Ele tá jogando mais essa temporada. E assim, não tá bem, não tá bem. Contra o Corinthians, ele erra muito. Nossa, gente, contra o Corinthians ele erra demais. Ele erra demais contra o Corinthians. Ele não consegue acertar nada e ainda sai cabeça levantada, dando risadinha pros cantos. Meu querido, o que você tá fazendo de útil? Fala pra mim que você não faz nada de útil. Contra o Palmeiras, todos os gols saíram do lado do Mike. Todos. Todos saíram do lado do Mike. Foi, o começo do primeiro gol. Ele e o Arboleda bate cabeça e deixa o cara sozinho. Gol dos caras. No segundo gol, foi o gol do Kelvin. Não vou me lembrar agora. A gente tomou 3 gols, eu não gostei de nenhum deles e ponto final. O gol do Kelvin foi o pior pra mim. Porque assim, tem 2 zagueiros que estão marcando o lado esquerdo do campo. O lateral direito não acompanha o ponto esquerdo dos caras. E aí você vê um campo enorme pro cara avançar e fazer o que quer. E ele fez o que quis. Enfim, Mike, nossa, muito abaixo. Muito abaixo. Não joga bem. Não joga bem, mas a torcida ama. Por quê? Porque ele é debochado. Porque ele dá risadinha. Porque ele é briguento. Mas não joga bola. O que tá me irritando no time do São Paulo é que tem muita marra. Nesses jogadorzinhos, tem muita marra. E pouco futebol. Pouquíssimo futebol. Por exemplo, vamos lá. O Nicolas. Dá pra perceber que o moleque foi criado em condomínio. E é ruim. O Enzo Dias. Argentino. Ele é um argentino que não briga. E é bom. Vai entender. Agora o Wendel. Esquece. Tudo isso daqui, já falei muito sobre. Nem quero entrar nesse assunto. Agora, esses 3 jogadores. Esses 2, vai. Não dá. Esses 2 jogadores estão fazendo hora extra no São Paulo. E o item extra da lista que eu prometi para vocês é o nosso senhor goleiro, Rafael. Só olha esse gol que ele tomou contra a Portuguesa. Aí olha esse gol que ele tomou contra o Mirassol. Eu não queria ficar falando do Rafael não, viu?
Não queria mais. Contratou um goleiro novo, pra quê? Pra deixar no banco? Não vai testar? Não vai ver se ele serve? Pelo jeito não vai ver se serve, né? Porque assim, olha esses gols que o Rafael toma, mano. Não dá pra tomar gol assim. Meu, ele espalma pro meio da área. Ele espalma pro meio da área. Ele não tá nem conseguindo fazer boas defesas. As defesas dele contra a Portuguesa foi aquele chute rasante de fora da área. Uou! Que tava em cima dele. É isso. Defesa que ele faz normalmente. Aqueles milagres que ele tava fazendo em 2023, acabou. Acabou porque não tá tendo mais. Esse ano tá uma draga pra zaga do São Paulo. E começa do gol. Começa do gol. Não tá começando mais do meio da zaga. Tá começando do gol. Isso que tá me pegando mais, porque tem gols que são defensáveis. Eu entendo que tem gols que são defensáveis. Tipo, indefensáveis no caso. Nossa, falei errado. Indefensáveis. Tipo o gol do Maurício. O primeiro gol. Ah, não, eu falei errado. O primeiro gol do Palmeiras, que eu tava comentando sobre o Mike, não é o primeiro gol. É sim sobre o segundo gol. O primeiro gol é aquele que o Bobadilha erra o passe, mas o segundo gol que o Mike errou. E no primeiro gol do Palmeiras no Maurício, realmente não dá pra defender. Não dá. Agora o último dá. O último dá e fazer o que, né? Não quer testar jogador, não coloca jogador na posição certa, não coloca jogadores certos para jogar, não tem planejamento, não tem tática, não tem nada. O Crespo, ele é pobre, pobre, futebolisticamente, para ser treinador do São Paulo. Ele só tem uma ideia, e eu tô tentando entender ainda qual ideia que é essa, que ele não conseguiu colocar em campo, porque o time não joga. Bom, mas esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Se puder, deixa um like aqui embaixo, compartilha e comenta o que você acha, se você concorda ou discorda de mim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.